A graça e a paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versículos são 7 até o 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Vou ler o texto, conversar com as crianças e também com os adultos a seguir. Está escrito assim na palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Começando com as nossas crianças, então. Crianças, o pastor gostaria que vocês fizessem um desenho simples, mas gostaria que vocês se lembrassem desse desenho, levassem esse desenho com vocês, essa ilustração, colassem em algum lugar para de vez em quando vocês olharem para este desenho. O pastor gostaria que vocês fizessem três desenhos na folha que vocês já estão com as pranchetas aí. Primeiro, uma ovelha. Você sabe como é uma ovelha? Uma ovelhinha. No lado dessa ovelhinha, uma cruz. Vocês também sabem como é que se faz uma cruz. E no lado da cruz, um trono. Então, se você olhar aqui para o pastor mostra onde na folha vai ser, tá? No comecinho da folha, no lado esquerdo, uma ovelhinha. Bem no meio da folha, uma cruz. E no lado direito da folha, um trono. Tá bom? Ovelha, cruz, trono. Essas três coisas, esses três pequenos desenhos, ovelha, cruz, trono, o pastor gostaria que vocês fizessem um coração, para que essas três coisas ficassem dentro do coração. E aí eu já vou explicar para vocês. A ovelha sempre representou a ideia de um sacrifício. Desde o Antigo Testamento, crianças, as ovelhas, os carneiros, foram considerados sacrifícios, na verdade, a morte das ovelhas como sacrifício, porque o derramamento de sangue era necessário para perdão de pecados. Um dia Jesus se fez essa ovelha e morreu na cruz, essa cruz vazia que você colocou aí no seu desenho. Quando Jesus morreu como uma ovelha que vai para o matadouro, como um carneiro que é morto para que o seu sangue seja derramado, assim que ele passou pela cruz, ele se assentou nesse trono aí. Então nós temos uma ovelha, uma cruz e um trono. Quando Jesus se assentou neste trono, é um local de grande poder, crianças. Este reino aconteceria nos corações, no seu. Então essa é a ideia que o pastor gostaria que você tivesse. Uma ovelha, uma cruz e um trono. Tudo isso dentro do seu coração. O sacrifício por você, a cruz por você. Por isso nós cantamos que amamos a mensagem da cruz. E por isso uma das canções foi: Tu nos guardarás. É pelo poder de Deus que nós somos guardados. Será que as crianças entenderam esse desenho? Para que elas pudessem sempre se lembrar do cordeiro, da ovelhinha, da cruz de Cristo e do trono no coração? Será? Será que elas guardam isso no coração? Caminhando para os adultos, para que possamos abstrair isso, entender isso de maneira mais fenomenológica. Estou olhando para um texto aqui, meus irmãos, que fala sobre a prática do bem. E às vezes me pergunto, será que nossos corações não são arrastados em tempos como os nossos para a prática do mal?
Será que os nossos corações, em tempos como esses que nós estamos vivendo, não se tornam ou não se apaixonam por coisas, por lados em disputas? Será que não somos arrastados para longe de um tema chamado santidade? Será que a gente consegue conservar nossos corações separados para o Senhor em tempos bem adversos, em tempos bem difíceis? Tem um cântico, nós vamos cantar lá no final do nosso culto de adoração, que diz assim: para seres santos, ou para seres santo, tempo hás de tomar. Para seres puro, tempo hás de encontrar. Para seres forte, tempo hás de buscar. Para seres útil, tempo hás de guardar. Será que no tempo da nossa vida a gente consegue dizer: estou separado, Senhor, estou para Ti, Senhor. O mundo está em convulsão, mas eu não estou. O mundo está, que a gente não sabe direito se vai para a direita ou para a esquerda, ideologias tão diferentes, mas eu não sou arrastado a essas ondas tão grandes e gigantes que arrastam as navegações ao sabor dos ventos. Eu estou seguro, meu coração está seguro, meu coração é para Ti, minha mente está em Ti. Aquilo que um dia o Senhor disse, lá trabalhando nas questões do pacto, que o Senhor tiraria o coração de pedra daquele teu povo e colocaria um coração de carne, dando uma ideia que o coração empedernecido, nada entra nele, ele está impermeável a qualquer coisa, mas que o coração de carne não, é um coração que bate, é um coração humano, é um coração vivo. Aquele coração de carne que o Senhor disse que ia colocar, o Senhor colocou em mim. Eu não tenho um coração de pedra, meu coração é seu, Senhor. Como é que a gente fica? Como é que fica o nosso coração em meio a momentos como este que nós estamos vivendo? E não é só este momento, nós estamos vivendo há centenas de anos, tempos extremamente turbulentos. Como é que a igreja fica? Como é que a igreja pensa? O que a igreja pensa? Bom, quando a igreja cristã foi iniciada, então nós tivemos muitas instruções, muitas cartas, dentre elas Pedro, que sabia que a igreja estava sofrendo. Será que a igreja não sofre em meio aos tempos difíceis? Sofre. Será que a igreja não é atacada, não é bombardeada em meio aos tempos difíceis? É. Mas como ela reage? Será que ela reage se deixando levar por paixões? Ou ela reage de acordo com a essência dela? O que é a essência de uma igreja? Talvez aqui, nestes poucos versículos, nós podemos perceber algo sobre o bem em si. O que é o bem? Pelo que a igreja é reconhecida no mundo? A igreja é reconhecida no mundo por ter que coração? A igreja é reconhecida no mundo por ter que entendimento? O tema, o bem, o supremo bem, está aqui nessa passagem, está além destes 5 versículos. E eu pego um contexto para mostrar para vocês. No capítulo 3, do versículo 13 para frente, nós vemos Pedro começando a falar sobre o bem. O que é o bem? Como é importante fazer coisas boas. Como é importante ser conhecido como alguém que faz coisas boas. Veja só. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, porventura, alguém vai fazer mal a você porque você faz o bem? É claro que lá a igreja estava sofrendo muitos ataques, mas é como se Pedro dissesse assim: se você tiver de sofrer, sofra por uma razão adequada, sofra pelo que vale então a pena sofrer, mas busque o bem. Busque o bem insistentemente. E ainda no capítulo 4, que é depois da passagem que nós estamos vendo, você vai ver no versículo 19, em Pedro, 1 de Pedro 4, 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então é uma passagem longa que fala sobre o bem. Irmãos, não tem ninguém mais beneficiário do que nós acerca do bem. O Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz para que o bem fosse espalhado.
Ele ressuscitou numa cruz para que o bem, o benefício dele fosse aplicado. E o Espírito Santo operou aplicando os benefícios da obra de Jesus Cristo na cruz. A quem? A quem? A igreja. Então, se você faz parte de uma igreja, você é um beneficiário, você é um herdeiro natural. Lhe foi outorgado o bem da salvação. A salvação é o maior bem que nós possamos imaginar. Nós a temos e não a perderemos, porque ele é um bem durável, ele é um bem eterno. A salvação é o privilégio do usufruto do benefício da obra do mediador. Olha que coisa linda. Mas se a igreja recebeu todo esse benefício, o benefício da salvação, se ela é povo de Deus, nação santa, se a igreja é família de Deus, como ela vive? Será que o seu coração está preservado? Será que o coração da igreja está separado, moralmente falando? É isso que esses textos mostram. É uma orientação importante, uma instrução importante para a igreja primitiva, de acordo com o que ela era como essência, praticar. Como é que a igreja viveria? Então vejamos aqui. Eu falo a partir desses 5 versículos, então, de 4 coisas. A prática do bem é um tema muito amplo. Não daria para abordar todo o senso do bem. Como nós trabalhamos com partes, com perícopes, com passagens, com temas, então eu selecionei esses 5 versículos aqui para falar sobre a prática do bem a partir do que está aqui nessa passagem. 4 coisas. Sensatez, amor, gentileza e serviço. Sensatez, amor, gentileza e serviço. Como falar disso em tempos de guerra, meus irmãos? Como falar disso em tempos que os sinais nos mostram o fim chegando? Como falar dessas coisas e por que falar dessas coisas em tempos de vingança, de que o ódio é escalado? O mundo escala o ódio constantemente. E muitas vezes isso nos arrasta para odiar também. E nós trazemos o ódio do mundo inteiro, para dentro do nosso coração. Mas o que é que tem no nosso coração? As crianças desenharam agora. O que é que tem? Um cordeiro morto para que esse coração não fosse um coração de pedra. O que é que tem no nosso coração? A mensagem da cruz, daquele cordeiro morto que ressuscitou. A cruz é um divisor de águas. A cruz é um divisor de águas entre o coração de pedra e o coração de carne. Mas o que é que tem no coração? O trono onde o Senhor Jesus Cristo reina. Como pode esse coração ser arrastado por paixões infames muitas vezes? Por que nós sentimos praticamente o mesmo ódio que as pessoas sentem? Por que nós gritamos por um tipo de justiça? Alguém tem que fazer justiça nessa hora. Por quê? Muitas vezes porque o nosso coração não está assim tão santificado para o Senhor. E sabe quando é que um coração não consegue estar ou não consegue ser santificado para o Senhor? Quando ele perde uma das essências do coração cristão: sobriedade. Está no texto. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Para quem não acha que há um fim, para quem não imagina que há um fim, o chamado escatós, isso já é uma evidência de um coração inebriado. O contrário da sobriedade é a ebriedade, ou aquilo que as pessoas que bebem muito álcool ficam ébrios. Elas ficam insanas quando elas perdem o senso. Então, quando nós imaginamos ou esperamos ou pensamos de alguma maneira, não existe fim, isso é uma insensatez. Como é que a Bíblia fala de insensatez? O autor aos Provérbios diz que o insensato diz no seu coração: não existe Deus. Então, nós começamos a pensar o que é sensatez a partir do que não é sensatez. O que não é sensatez? A ignorância acerca dos desígnios dos governos, da justiça, daquele que se assenta no trono e reina absolutamente. Como você acha que Deus governa sobre um povo que o odeia? Como você acha que Deus rege um povo
que cria outros deuses diante da face de Deus. Onde estão os ídolos, meus irmãos? Os corações. Onde estão as idolatrias, como o reverendo Alberto leu aqui? Onde estão as bebedices? Onde estão as borracherias? Onde estão os ódios, os egoísmos? Todinhos guardados no coração e alimentados constantemente, levando a uma insensatez a ponto de achar ou que Deus não existe, ou que Deus se perdeu. Que mundo é esse que Deus criou, que parece que não tem governo nenhum, né? Aos cristãos é orientado uma outra coisa. É orientado a abra os olhos, perceba, Deus está agindo. O fim das coisas é próximo. O fim das coisas não é marcado no relógio. O fim das coisas é determinado pelos sinais. O quanto nós estamos sóbrios acerca dos sinais. Haveria o dia em que as nações se odiariam tanto que elas se destruiriam. E você perguntaria aos seus líderes, por que você está fazendo isso? Ele não sabe. Às vezes é por um pedaço de terra, às vezes é pelo petróleo no chão, às vezes é pela tecnologia. Quem explica o ódio, meus irmãos? O ódio é inerente ao ser humano caído. Então é esperado dos cristãos uma sobriedade para ver que este mundo decadente decairá cada vez mais. O que separa este mundo decadente dos cristãos? Sua sobriedade, sua leitura. Veja, ora o fim das coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Ou seja, o mundo pode cair, o mundo pode se destruir, o mundo pode fazer mais mal do que está fazendo, mas nenhum mal nos atingirá. Nenhum. Isso é um nível de sobriedade, um nível de critério de justiça. O santo Deus, o justo Deus governa sobre justos e injustos. Ele governa absolutamente sobre coisas que compreendemos e sobre coisas que não compreendemos. Deus está no seu santo trono. O mundo pode estar em convulsão, como está agora. Se você pesquisar, você vai ver quantos focos de guerra nós temos pelo mundo. Acima de 20 focos reconhecidos como guerra. Não é só uma guerra de armas, como nós estamos vendo no Oriente agora. São guerras em vários campos, Mas onde está a igreja? Sóbria, com as suas orações, dizendo, Senhor, esse é o teu reino. Senhor, o Senhor governa. Senhor, envia o seu filho. Senhor, nós sabemos que o fim está próximo. É o filho que determinará o fim. E nós o aguardamos. Isso é sobriedade. Como é então que se pratica o bem? Primeiramente, de maneira sóbria. Segunda coisa, ainda no campo do ser, que está aqui na passagem é, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. No mundo de ódio, falar de amor também não é fácil. Porque o ódio é uma coisa mais palpável, mais visível. As ações do ódio, elas geralmente são catastróficas. E as ações de amor nem sempre aparecem com tanta ênfase. Mas nós temos um exemplo. Não tem exemplo maior de amor do que o do próprio Cristo, que morreu na cruz por seus inimigos. Morto numa cruz para que os inimigos fossem tornados filhos. Salvação unilateral. A salvação pela morte do Filho para que os seus inimigos tivessem vida. E é nele que a igreja deve conhecer o amor. Que amor é esse? Olha, a palavra de Deus diz que nós devemos ter muito amor. Tende amor intenso uns para com os outros. Meus irmãos, o senso aqui é de que nós somos um grupo de pessoas que o amor de Cristo está sobre nós. Ou seja, é como se nós estivéssemos todos aqui e caísse uma água, uma chuva, e a mesma chuva, a mesma essência da chuva estivesse em todos nós. A ideia é, vivam esse amor uns para com os outros. A ideia é, vivam juntos e em amor. A ideia é, importem-se uns com os outros em amor. A ideia é, corrijam-se uns aos outros em amor. A ideia é, fortaleçam-se uns aos outros em amor. A palavra amor aqui domina toda a passagem.
Amor, amor e amor. O mundo não sabe o que é o amor, porque o mundo não conhece o que é amor. O mundo não conhece o que é Deus entregar o seu Filho por amor, mas a igreja conhece. Por isso, meus irmãos, de vez em quando eu me pergunto se nossos corações não são arrastados mais para o individualismo, mais para a ausência do afeto, do que para verdadeiramente o exercício do amor. Quanto de amor nós temos, meus irmãos, entre nós para exercitar? Eu digo para vocês, todo o amor. Porque Cristo se deu todo por nós. Ou seja, o limite do amor da igreja é o amor de Cristo. Por que a gente administra amor? Por que a gente ama quem quer amar? Por que a gente não ama quem não quer amar? Essa é a nossa dificuldade com a essência. Nós somos um grupo de pessoas para amar. Nós somos conhecidos como o povo do amor de Jesus por nós. Essa é a nossa marca. Então o amor é um fruto do Espírito em nós. Não tem como não amar. Porque se não ama o próximo, João disse, também não ama a Deus. Eu amo o reverendo, eu só não amo o próximo. Mas Deus eu amo, 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 amo. E eu tenho que dizer, não. Ou o João está errado. Ou o João está errado. Se não consegue amar o próximo, provavelmente também não consegue amar a Deus. Não, mas Deus eu quero amar. Mas não é uma questão de querer. É uma questão de ser. O amor ou está ou não está. Você só ama porque foi amado antes. É o que João diz, 1 de João 4,13. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Então veja como é séria essa questão da essência. Duas coisas na prática do bem tem a ver com a essência, sobriedade e amor. Bom, se isso é ser, vamos ver a outra parte do versículo, que agora já não é mais sobre ser, agora é sobre fazer. Está escrito aqui, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, e aí vai explicar. E aqui nós temos algo que não tem a ver com ser, viu? Mas com prática, com fazer. Mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Irmãos, os dias atuais, e talvez porque nós moremos em grandes cidades, como é a cidade de São Paulo, favorecem um esfriamento dessa questão da hospitalidade. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Primeiro, dentro do contexto para quando a passagem foi escrita. Quando a igreja nasceu, a igreja cristã nasceu, então havia muitos pregadores, muita gente trabalhando e pregando o evangelho de casa em casa. E enquanto essas pessoas faziam esse trabalho, vinha uma forte perseguição sobre os pregadores e também sobre quem recebia a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. Então, essas igrejas, Pedro escreve para os da dispersão, ou seja, para os que foram espalhados pelo Império Romano, e eles foram para muitos lugares. A orientação de Pedro para eles é, recebam em casa. Quando vocês souberem de alguém que está fazendo a obra, chamem-nos para as suas casas. Não esperem que eles venham bater nas portas das casas de vocês. Chamem-nos para as suas casas, fortaleçam-nos, deem pão, deem comida, deem roupa, deem afetos. Isso é a hospitalidade cristã. A hospitalidade cristã não espera que alguém bata a sua porta. Ela abre a porta e diz, entre, entra. Eu sei, dentro de grandes cidades como as nossas, esse é um exercício difícil de fazer. Mas é por isso que a igreja é algo diferente, meus irmãos. Por isso que a igreja não é como esse mundo. A igreja não é pautada no individualismo, a igreja não é pautada no ódio recíproco. A igreja é pautada no afeto cristão, no gosto, na intenção de querer que alguém se sinta na nossa casa como ele se sente na casa dele. Essa é a ideia da hospitalidade. Venha se sentir em casa, na minha casa. Por que é que quando pessoas chegam à nossa porta, como eu disse agora no culto da manhã, nós tínhamos 4 ou 5 visitantes, e eu disse, nós oramos por vocês, que bom que vocês vieram à nossa casa, nós queríamos que vocês viessem à nossa casa. Isso aqui é a casa do Senhor. Ela quer que você chegue, ela espera que você chegue. Ela quer que você se sinta neste lugar como se você estivesse na sua casa. E de vez em quando eu uso essa analogia, casa da vovó. Igreja boa é a
igreja como casa de vó, em que a gente tem gosto por chegar bem cedinho e sair bem tarde, de preferência levando uns bolinhos de chuva junto para casa. Ah, casa de vovó, né? Que saudade da casa da minha avó. Me lembro que em frente à casa de vovó tinha uns pés de tangerina. Eu sinto aqui o aroma da tangerina, mas eu só tinha uns 5 anos, mais ou menos. E quando eu chegava, tinha pão de ló. Pão de ló de vó é demais. Bom, o que é que a igreja tem? Não é tangerina, não é pão de ló, mas é a ceia do Senhor como meio de graça. É a palavra como alimento que sustenta. É a comunhão como aquele doce gosto por você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. Que bom te ver, que alegria saber que você está aqui, que a gente está junto nisso, que a gente adora junto ao nosso Deus. Hospitalidade não é uma reação, hospitalidade é uma ação cristã. Olha que bonito. Pois Pedro queria que a igreja fosse assim, que a sua ação fosse de hospitalidade. Por isso, abrir a porta e dizer, entra, é um ato de hospitalidade cristã. Veja a última coisa que a passagem nos mostra, práticas do bem, serviço. Irmãos, serviço é uma coisa muito grande, muito amplo, o tema é muito grande, mas eu vou usar 2 ou 3 coisas para nos ajudar a pensar se a gente serve bem ou não serve bem. Culto é serviço. Para Deus, culto é serviço. Por isso, quando nós estamos aqui, nós conversando sobre a palavra de Deus, nós que estamos nos vendo aqui, e nossas crianças que estão fazendo o seu desenho, elas estão servindo também. Por isso eu tenho um gosto grande quando eu vejo as crianças servindo como nós, porque elas estão trabalhando também. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos trabalhando para Deus no sentido de adorá-lo. O Senhor Deus está recebendo uma adoração que é um serviço nosso, um serviço de culto. Então nossas crianças também estão fazendo isso. Então quando a gente chama as crianças para vir para a igreja, a gente chama as crianças para trabalhar, na verdade. Se a gente não tiver sobriedade suficiente, a gente acha que as crianças não vêm para trabalhar, que elas não vêm para servir, que elas vêm porque elas precisam de alguma coisa. E não é assim. Culto é um serviço do povo para Deus. Cristo é um serviço do povo, dos pais, dos filhos para Deus. E trabalhar para Deus é o nosso privilégio. Quando é que nós trabalhamos? No dia do Senhor, no domingo, em que juntos a gente adora com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Só para começar, isso é serviço, nós estamos trabalhando aqui. Nós não estamos numa peça de teatro, num cinema que a gente assiste um filme. Nós estamos visualizando o Senhor na sua glória, falando-nos pela sua palavra, aprendendo do Senhor a praticarmos o bem. Tudo isso nós estamos fazendo numa manhã de domingo dentro de uma igreja protestante, de uma igreja genuinamente evangélica. Você está fazendo isso, percebe? Isso é serviço. Como é que a gente serve? E aí nós vamos imaginar os detalhes. Aqui nós temos no versículo. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu achei tão interessante esse faça na força que Deus supre, porque a palavra supre aqui é a palavra de um regente regendo um coral. Ou seja, se você fala, se você abre a boca, fala de acordo com o que você conhece de Deus. Transmita, repercuta a palavra de Deus. Fale dos oráculos de Deus. Fale do quanto você conhece de Deus. Se você vai servir, serve como se você fizesse parte de um coral e tivesse um regente. E aí é com os regentes mostrando quando é que o soprano tem que entrar, o contralto, o baixo, o tenor, para que a música fique bem feita. Ou seja, se você quiser servir, não pode servir como um autônomo. Se você quiser falar, não pode falar como um autônomo. Nós falamos de acordo com os oráculos de Deus, falamos de acordo e servimos de acordo com a regência de Deus. Olha, que trabalho glorioso esse. Servir de acordo com o que somos instruídos para servir. Isso é prática do bem. Olhando aqui para a passagem, nós podemos dividir então. A primeira passagem fala sobre ser. O que somos?
para a prática do bem, nós somos sóbrios e amorosos. Isso é a essência do cristianismo. Nós não lutamos com vinganças e não escolhemos lados dos ódios. Nós buscamos amor sóbrio, sobriedade no ato de amar, na intenção de amar. Isso nós somos, isso nos define, isso nos caracteriza. Se nós somos este povo, um povo sóbrio e amoroso, como é que a gente age então? Como é que a gente trabalha então? E aí a prática inclui, no texto aqui, hospitalidade e serviço. Eu arrisco dizer, nós só somos hospitaleiros e serviçais de acordo com o quanto somos sóbrios e amorosos. Porque ninguém dá o que não tem, a boca fala do que o coração está cheio. A gente ama de acordo com o que sente, do que entende como amor. Você percebe? Então a prática, a ortopraxia que a gente diz, ela está ancorada na ortodoxia. Se nós entendemos verdadeiramente, nossa vida deve ser de sobriedade e de amor cristão, então a prática começa a aparecer. Quando nós entendemos, é isso que nós somos, nesse mundo terrível, nós vivemos o amor a Deus, amamos a Deus sobre todas as coisas, como um mandamento inclusive, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eu tenho a sobriedade que o fim está próximo, vai acontecer, eu não me engano, vai acontecer, porque Mateus disse que aconteceria. Isso está claro. Então eu amo a Deus com sobriedade no pensamento. Aí você vai perceber, começa a aparecer hospitalidade e serviço. Antes não. Porque ninguém faz, ninguém age, se não for de acordo com suas pressuposições. As nossas pressuposições sobre o bem precisam estar ancoradas em Deus. Deus é o supremo bem. O Senhor Jesus Cristo entregou-se para o benefício que ninguém pode roubar de nós. Nós somos esses beneficiários da salvação. Uma vez que somos este povo, não nos espantemos, não nos alarmemos, não desacreditemos dos atos de Deus. Deus não sumiu. Deus governa tudo absolutamente pelo seu poder. Deus rege absolutamente como um rei absoluto. Dentro desse reinado de Deus, os seus agentes estão trabalhando. Quem são os agentes? Nós. Por isso eu finalizo dizendo, meus irmãos, a prática da hospitalidade não deve ser nunca um acaso na nossa vida. Deve ser uma ação nossa, porque Deus nos recebeu na sua casa. Irmãos, o serviço não é um peso para nós, é um privilégio. Servir ao Senhor, a gente não serve obrigado, a gente serve com alegria. O serviço ao Senhor dá significado às nossas vidas. Então é por isso que todos nós temos dons e todos nós precisamos servir com os nossos dons. E eu finalizo dizendo, já sabe qual é o seu? Com qual dos seus dons você vai servir muito? Não está escondendo os seus dons, né? Não deixe que ninguém o obrigue a esconder um dom, porque o dom é o privilégio que temos. Os talentos que Deus nos deu não foram por acaso, não foi por acaso. Foi para que nós fôssemos evidenciados nesse mundo como um povo diferente. O mundo é cheio de ódio? É, mas nós somos cheios de amor. O mundo é cheio de vingança? É, mas nós não. Nós somos cheios de adoração. O mundo tem idolatrias, deuses? Tem, mas nós não. Nós só temos um. O vivo, o Deus de Israel. A igreja que Pedro estava mandando essa carta precisava saber, apesar dos males, apesar de cada dia ter o seu próprio mal, façam o bem. E ainda Paulo escreve aos Gálatas dando um pequeno detalhe: façais o bem a todos, mas primeiramente, não exclusivamente, primeiramente, antes de tudo, aos da família da fé. Meus irmãos, não tem limite para que nós nos amemos em Cristo. E provavelmente nós não estejamos nos amando em Cristo tanto quanto a gente poderia. Porque talvez a gente tenha preconceitos, tenha medos, tenha desconfianças que não precisaríamos ter. É só confiar em Deus e exercitar o amor de Cristo mais e mais. É uma mensagem para acalmar o seu coração, talvez em tempos tão difíceis que você sinta ou talvez esteja percebendo que o seu coração é arrastado para algum lugar, quando o seu coração precisa estar simplesmente cheio de Cristo. Como as crianças desenharam, o Cordeiro Santo,
a cruz de Cristo, o trono dele, no coração delas e nosso. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus vivo, o Deus de Israel, nosso Deus, Deus amado, Deus adorado, Deus seguido, Deus temido, Deus santo, Deus de Israel, nosso Deus. Tu és o nosso Deus, que acalma o nosso coração, mesmo que nós estejamos em um barquinho com uma tempestade enorme ao nosso redor. Às vezes os ventos fortes, o som dos ventos assustam a gente no barco. Mas, Senhor, a Tua palavra nos ensina a viver em sobriedade, a respeitar os Seus desígnios, a simplesmente amar como Cristo nos amou e a também receber, que alegria receber e também servir, porque os dons que o Senhor nos deu são dons para Te glorificar. Nenhum deles deve ficar escondido, porque eles existem para Te glorificar. Ajude a Tua igreja, Senhor, nesses tempos a ultrapassar esses momentos difíceis e a caminhar como quem sabe que tem um Deus por ela. É o Senhor. O Senhor é o Deus dela, é o nosso Deus. Santo é o Teu nome, Senhor, e nós queremos isso, uma vida santificada no Senhor. Santifica-nos, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.